E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou Fabrício Pinheiro, Rafael Cafezeiro, um grande irmão que eu tenho. E durante essa semana a gente vai revisar alguns dos principais conteúdos da prova da UERJ e, obviamente, cabe a gente relembrar alguns conceitos importantes que podem ser abordados em questões de múltipla escolhas, ok? A gente selecionou questões, na verdade a gente pegou algumas questões do ano anterior e a gente vai, em função dela, conseguir comentar alguns dos principais conceitos por trás da questão e não ficar se preocupando apenas com aquela matéria, porque, obviamente, gabarito você pega em qualquer local, ok? Muito bom. Galera, vamos lá então começar sem perder tempo? Acompanha com o slide então, por favor, vamos lá. Temos aqui a primeira questão. Gente, já põe na cabeça, qualquer vestibular ama ecologia, ok? Então já fica ligado aí. Eu vou ler com vocês, acompanhem atentamente, por favor. Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Vou botar aqui esse troço, ó. Quando eu penso em terciário, segunda questão, populações são menores, destaca aqui sempre, do que as populações de consumidores primários e secundários. Como está aí nessa pirâmidezinha que você acabou de ver aí, ó? Populações, hein? Tá. Observe a imagem que representa a relação entre número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar. Temos aqui, então, uma cadeia com o produtor, que é o trevinho, o caramujo que come o trevo, esse troço, esse bicho aqui, esse pássaro que come o caramujo, e o falcão que come esse tordo. A população de falcões é reduzida em comparação com a de todos, com a de tordos, na verdade, né? E a de caramujos em função do seguinte fator. Olha para cá, pessoal. O assunto aqui em questão é ecologia, não é isso? E dentro da ecologia tem vários pontos. Poluição, por exemplo, não é isso? E também aquela famosa aula de transferência de matéria e energia. A aula de cadeia e teia trófica. Sim ou não, Fabrício? Com certeza, querido. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vai relembrar um pouquinho antes de fazer a questão em si, aqueles tipos de pirâmides, né? São 3 tipões, não é isso, Fabrício? Quais são os 3 mesmo, que eu não lembro? Pirâmide de número, né? Que você consegue montar desde que haja coerência, né? Isso é bem importante frisar. Difícil cair em prova porque é um nível teórico bem baixo. Mas as duas importantíssimas são pirâmide de biomassa e pirâmide energética. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou só rabiscar rapidamente essas pirâmides. Acompanha aqui, por favor, ó. Pegamos aqui um slide em branco, a gente rabisca aqui as chamadas pirâmides ecológicas. Vamos botar aqui com essa letra muito bonita. Pirâmides ecológicas. Bom, aí vamos lá, como a gente falou aqui mais cedo, né, você encontra 3 tipões, que a gente acabou de falar com o Fabrício. Uma é a da própria questão, que é de número, por exemplo. Lembrando sempre que a base ela tem que ser representada pelos produtores, não vai dar mole, porque na pressa a gente costuma cometer alguns equívocos que são bem bobos. Perfeito, ok? Muito bom, muito bom. Então sempre representa produtor na base. E à medida que vai subindo, a gente observa a existência dos consumidores. Muito bom. Comentaristazinho aqui, né? Legal ele. Vou botar até outra aqui, ó. Isso é bom para não confundir. Quer ver, ó? Essa que é invertida. Cara, se a base... Não interessa o tamanho da base, não. Como falou o Fabrício, começa com o produtor sempre, não é isso? Tá aqui para você. Depois a gente vai explicar as paradas, hein? Produtor, consumidor primário e assim por diante, ok? É verdade, gente. Fabrício sumiu. Fabrício, vem pra cá. Desculpa. É verdade, gente. O consumidor, perdão, o produtor é sempre a base da cadeia, correto? Aí você pensa, pô, mas Café, você botou aí pirâmides bem distintas. Quer ver? A primeira que a gente desenhou aqui, depois a gente vai ver no slide, é o seguinte, a base está bem larga. O que isso quer dizer? Número de indivíduos bem alto. Aí eu vou perceber que a tendência é diminuindo. Coisa bem boboca, quer ver assim, bem lúdica. Sei lá, 10 mil pés de capim alimentam ao longo do tempo 2 bois, que ao longo do tempo alimentam uma pessoa. Sim ou não? Né? Não é num dia, num rodízio não, cara. Né? É ao longo do tempo, sim ou não? Beleza. Mas Café, acompanha o slide, por favor. Pô, até você me convenceu bem, porque, poxa, né, muitos pezinhos de capim alimentam, né, alguns poucos bois, e ao longo do tempo, uma pessoa come na sua vida vários bois, na verdade, né? É verdade, beleza. Mas como é que pode, então, uma pirâmide aqui ser invertida? Tipo assim, poderia, pessoal, um capinzinho
alimentar, sei lá, 10 bois e 10 bois alimentando, sei lá, 1000 pessoas? Olha para cá. É óbvio que não. Aí entra o que esse cara aqui falou sobre a coerência. Como assim coerência? Cara, eu tenho que usar um pouco a lógica. Eu não vou criar uma pirâmide invertida com um capim que é muito pequeno. E sim com o quê? Com uma planta com a biomassa grande. Moral da história. Qual é a dica? Como é que eu posso fazer para descobrir se aquela pirâmide de número ela é coerente ou não? Tente transformá-la em biomassa. Se você perceber que a biomassa é convencional, ou seja, a base larga e o topo fino, é provável que seja correta aquela tua pirâmide de número. Quer ver? Acompanha, por favor. Tipo assim, ó, separo aqui rapidamente, ó, a pirâmide de número e põe aqui ao lado biomassa. Tá. E aí qual o detalhe, ó? Cara, praticamente qualquer uma é desse jeitão aqui, ó. Desse jeitão que está aqui. Base larga e o topo fino, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. Quer ver? Olha para cá, por favor. Sei lá, como eu inventei que é mais cedo, 10 mil pés de capim alimentam, sei lá, 2 bois, massa menor. E uma pessoa pesa muito menos que 2 bois, sim ou não? Uma árvore é gigante, é uma, mas a massa é gigante. Aí vou inventar, alimento, sei lá, 10 pássaros, como aqueles frutos lá. Em cada pássaro eu posso encontrar, por exemplo, 10 pulgas. Se você comparar, então, a massa da árvore é gigante. A do pássaro é menor e da pulga menor ainda. Ou seja, se eu transformei em biomassa, aquela de número com aquele formato estranho é coerente, é compatível com a realidade. O que ele está mostrando, de uma forma bem simples, é que se na pirâmide de número a barra é muito grande, os seres vivos devem ser pequenininhos. Se na barra de número a barra é bem pequena, é porque o ser vivo ele deve ser bem desenvolvido. Capim, volume grande, planta pequena. Boi, volume gigantesco. Ok? Então o número vai ser pequenininho. Beleza? Muito bom, muito bom, Okay? muito bom. Olha para cá então, por favor. Agora quer ver? Não tem como não falar disso aqui sem falar da única exceção. A única exceção que acontece no mar. Tem que falar, porque aparece demais em prova, né? E aí no mar a gente sempre pensa nas plantinhas convencionais, plantinhas clássicas. Não, não pensamos em plantinhas clássicas. A gente tem que pensar naqueles seres vivos flutuantes. Muito bom. Só que os seres vivos flutuantes são classificados como sendo plânctons. E aí a gente pode dividir esse plâncton em 2 grupos? Perfeito. Diz para mim quais são eles, Café? Fitoplâncton e zooplâncton. Esses fitoplânctons a gente pode especificar um grupo ou pode afirmar que são grupos, mas tem um que é o mais importante? Na verdade é isso, né? É um grupo bem abrangente, não é só um grupo taxonômico, na verdade, né? Isso inclui microalgas e cianobactérias. Já tá bom. Como assim? Sempre use a etimologia. Fito lembra planta, mas não são plantas. É uma homenagem à planta porque faz que processo? Fotossíntese. Então são microalgas e cianobactérias. Tá. E zooplâncton, zoo fica fácil, né? Com Zoo certeza. quer dizer o que Zoológico, mesmo? Zoológico, onde eu vou ver minha família, tô brincando. Então, Zoo, né? Zoo quer dizer animal, né? Então vocês são pequenos animais, como ele falou, flutuando ao sabor da maré, com uma locomoção mais fraca do que a locomoção do ambiente, da correnteza, por exemplo. Então nós temos, mais uma vez, produtores na base e consumidores primários no andar de cima, no caso. Perfeito. Numa Ótimo. cadeia alimentar, o andar de cima se alimenta do andar de baixo. Numa pirâmide, a gente observa quase que uma cadeia alimentar, né? Sim. Pelo cadeia. menos o desenho estabelece isso pra gente. Perfeito. Mas por que que a população de fitoplâncton geralmente é representada como pequenininha? Tem alguma coisa reprodutiva que explica bem isso? Perfeito, muito bom. Aí a gente vai prolongar isso aqui muito, né? Porque a gente já tem essa aula do curso completo, mas vamos lá. A dica é, como falou o Fabrício, é reprodução. A única forma de você conseguir imaginar uma massa pequena sustentando a massa grande é que esse fitoplâncton toda hora reproduz. É como se fosse o seguinte, cara, toda hora ele dá uma explodida assim, ó, explode e depois encolhe, porque ele é rapidamente devorado. Então a única forma de você conseguir imaginar isso é sabendo que o fitoplâncton tem uma alta taxa de reprodução. Aí ele consegue suportar, ou melhor, sustentar uma massa alta
e maior, na verdade. E ainda de zoo. predomina a reprodução assexuada, que é mais muito rápida. Perfeito. Enquanto os animais predominam reprodução sexuada, que é muito mais lenta. Muito bom. Beleza? E aí, olha só, vai pro slide rapidinho aqui, ó. Então, por favor, no mar, a única forma de invertir é essa aqui, tá? Se eu puser baleia aqui em cima, já volta a funilar, tá, pessoal? Então, só entre fitoplâncton e zooplâncton. E a UERJ ama cobrar essa exceção. Muito bom. E a outra pirâmide, Café? Como você bem falou, super importante e fácil, né? Com certeza. Energia que não tem opção, tem que ser convencional, com a base larga, uma vez que de um nível trófico para o seguinte, perde-se o quê? Sempre se perde energia. Muito bom. Então, ele acabou de falar para você que a pirâmide de energia é a única que não pode, de jeito nenhum, apresentar algum tipo de inversão, ou seja, uma pirâmide tradicional, uma pirâmide clássica. Agora vem cá, será que a gente podia brincar de poluição aí? Com certeza, já que, mais uma vez, os conceitos básicos aplicados a problemas ambientais são dos temas mais importantes em qualquer prova. Vamos fazer assim, então, vamos usar de biomassa para isso? Com certeza, vamos lá. Acompanha lá, por favor. Gente, vocês podem perceber o seguinte, ó. Ao longo da cadeia, a tendência é a biomassa fazer o quê? Diminuir. É óbvio, porque a gente vai gastando, né, esse conteúdo, a gente vai gastando a massa, você libera gás carbônico, fezes, urina, é verdade. Mas tem detalhe, eventualmente você encontra alguns poluentes na cadeia trófica. Sei lá, DDT, chumbo, mercúrio. E qual o detalhe? A tendência é que a concentração desses poluentes fique maior ao longo da cadeia. Por quê? Vamos lá, de novo. Você come por vários motivos. Motivo 1, energia. Motivo 2, manter a sua massa. Porque você gasta a massa sempre. Só que alguns materiais não são degradáveis. Você engole e fica preso em você. O nome disso, em você, bioacumulação. Ao longo da cadeia, magnificação trófica. Aparece demais em prova. Lembrando que é um acúmulo de uma substância não biodegradável. Isso que ele quis dizer, que você come, consequentemente não degrada. Só lembra que o Brasil é um dos principais consumidores de agrotóxico do mundo. Ok? Então, manchetezinha falando de agrotóxico direciona diretamente para acúmulo no ser vivo, bioacumulação, e quando se fala nessa transferência associada ao acúmulo, através da alimentação, a gente pensa na famosa magnificação trófica. Beleza? Perfeito. Fecha a questão? Vamos lá então. Temos aqui a população de falcões é reduzida em relação a desses de tordos aqui, de caramujos, em função do seguinte fator. Aí vamos lá. Letra A. Perda de energia ao longo dos níveis tróficos. Gente, a gente sabe que ao longo da cadeia perde-se energia. Sendo assim, eu tenho que comer cada vez mais. Essa aqui é interessante. Vamos ver se tem outra melhor. Demanda elevada de vegetais pelos herbívoros. Cara, isso aqui não justifica muito esse topo aqui não. Isso aqui é uma verdade, não responde muito bem a questão não. Deixa aqui mais ou menos. Digestão lenta de celulose pelos decompositores. Gente, presta atenção. Vocês vão esbarrar em prova isso demais. Não só o ERJ, nem também, tá? Uma verdade que não responde a questão. A letra D é uma verdade, mas não responde por que o tal do falcão tem menor número. Vamos para outro então. Competição interna por recursos entre predadores. Cara, a competição interna é até interessante, mas vamos lá. Eu quero saber o seguinte, por que o que está embaixo, né, é maior do que está em cima e vice-versa, né? Porque aqui está grande, pequeno aqui está grande. Simples. Esse cara aqui, ele vai comer um alimento que em tese tem menos energia do que esse, do que esse, do que esse. Onde eu quero chegar? Como sempre se perde energia ao longo dos níveis tróficos, esse cara que está aqui não vai suportar uma população muito grande. Já que, de novo, base com muita energia, topo com pouca energia. Tem que comer bastante e o número tende a ser menor mesmo, salvo aquelas exceções que você acabou de ver de indivíduos bem pequenos. Foi ou não foi? Marcou então a letra o quê? Vamos lá, embora essa questão. Letra A. Lembrando que algumas questões de gráfico podem mostrar, tipo assim, eu tinha no enunciado uma cadeia ou uma pirâmide alimentar com 4 níveis tróficos. Aí uma questão pode falar, se for introduzido o 5º nível trófico, o que acontece com a população de produtores? Se eu introduzo o 5º nível trófico, você concorda comigo que o 4º nível tende a diminuir? Quando o 4º nível diminui, o 3º nível aumenta.
Quando o terceiro aumenta, o segundo diminui. Quando o segundo diminui, o primeiro aumenta. Então, cuidado com esse joguinho. Eu posso introduzir alguém que se alimenta do X e o enunciado pede o que acontece com outro grupo de ser vivo. Basta ter atenção e lembrar que na relação de predação, uma relação ecológica interespecífica desarmônica, positivo para quem se alimenta e negativo, obviamente, para quem perdeu a vida por conta da alimentação. Belezinha? Vamos lá, questão número 2. Se liga aí, queridos. Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem. Lembre, por favor, que a principal função do saco vitelínico está intimamente relacionado ao armazenamento de nutrientes. Pensando numa questão clássica, uma questão normal, né, digamos assim, o saco vitelínico ele vai guardar grosseiramente comida. Ele deve guardar comida principalmente em animais que se desenvolvem dentro de um ovo com casca, ok? Principalmente. Mas isso impede do saco vitelínico estar presente em outros grupos? Não impede. Então perceba, o saco vitelínico é muito importante dentro de ovo com casca. Lembrando que numa taxonomia bem básica, reino animal, filo dos cordados, dentro de um grupozinho dos vertebrados, nós temos Osteict, Chondrict, em que hoje a gente vai chamar de peixes. Maravilha. Tudo bem? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente não pode esquecer que os répteis e as aves, em sua maioria, são classificados como sendo animais ovíparos. O que significa um animal ovíparo? A gente não esqueça, né? Ovíparo é aquele que vai botar um ovo, e na verdade esse ovo não é qualquer um não, tá? Tem que ser um ovo com casca. Então esse ovo com casca ele vai ser depositado no ambiente, não é? Basta você pensar que uma ave costuma fazer um ninho, deposita o ovo. Se vai cuidar do processo de desenvolvimento, não importa. Isso. Ok? Já um réptil, pensa numa tartaruga, costuma fazer um buraco, deposita o ovo, fecha o buraco e vai embora. Uhum. Então não importa se vai ter cuidado ou não parental. O que importa é desenvolvimento dentro de um ovo com casca. E detalhe qual é, né? Em que ambiente separada? Água ou terra? Se a gente pensar em répteis e aves, a gente está pensando em ambiente terrestre. Isso que é importante. E o anfíbio é aquela transição, né? Aí tu pensa, mas café, o sapo ele fica lá na terra, e aí? Mas onde é que é a reprodução do anfíbio? Na água. Então esse ovo é com casca? Não, tá na água, porque o medo é como fazer um embrião de um vertebrado que está acostumado com a água. Porque essa é a regrinha, tá? O embrião de vertebrado ama água. Agora, como fazer um filhotinho crescer num ambiente que não é o aquático? Criando, digamos assim, um ambiente aquático. Aí entra o grupo que a gente acabou de falar, que sem falar a gente falou, que é de répteis em diante, que é aquele grupo que tem o quê? Chamado grupo que tem Amnion. Não é isso? Amnion. Né? Ah, café, então olha só. É um grupo chamado de amniota, né? Grupo que tem Amnion. Ah, então olha só, café. Amnion é aquela bolsa de água. Mas qual detalhe? No grupo que é ovíparo, né, tem essa bolsa d'água e não só ela sozinha, poxa. Tem que ter coisa para dar comida. E essa coisa é quem? O saco vitelínico. Ok? Então ele acabou de mostrar para a gente que alguns anexos embrionários são importantíssimos durante o desenvolvimento. Na água tudo é mais simples. Se você pensar na maior parte dos peixes e dos anfíbios, eles fazem fecundação externa. Isso. E o desenvolvimento acontece na água. Isso. Então eu não tenho que ter um anexo embrionário para proteger na água, digamos assim. Perfeito. O saco vitelínico pode até ser importante. Agora o amnion não. Lógico. Beleza? E uma estrutura que serve para eliminar excreta. Será que seria importante no ambiente aquático? Será que é muito importante no ambiente terrestre? Então, toma cuidado que o alantoide também é muito desenvolvido em animais que colocam ovo com casca. Só que o alantoide é algo muito amplo. Por quê? Ele realiza troca gasosa, por incrível que pareça, dentro do ovo com o ambiente.
Ele armazena excretas, isso é um detalhe que eu vou pedir tua ajuda daqui a pouquinho, porque a UERJ ama falar de excreção, principais excretas nitrogenados, fica a dica. E ele também, durante o desenvolvimento do embrião, ele vai removendo o cálcio da casca do ovo, fortalecendo o animal e enfraquecendo a casca. Chega uma hora o animalzinho, dá-lhe uma pancada na casca, a casca se rompe e ele nasceu. Muito bom. Ok? Então, perceba que amnion, saco vitelínico e alantoide são os 3 principais excretas nitrogenados. Desculpa, perdão. Anexo Olha, embrionário. são os 3 principais anexos embrionários que você precisa se preocupar. Perfeito. Beleza? Por falar em excretas, me dá uma ajuda. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha, é como falou o Fabrício, aparece demais em prova. Demais não, já foi mais na moda. Mas não impede de aparecer de novo, ok? Aqueles 3 tipões: amônia, ureia e ácido úrico. E aí isso tem muito a ver com essa aula, com esse ponto da aula. Porque o que está aqui agora, a gente está combinando aqui de conversar, tem tudo a ver com ambiente terrestre ou aquático. Adaptação ao ambiente terrestre. Por exemplo, quando eu falo para você de amônia... Está escrevendo isso ou não? Dá uma olhadinha, perceba. Vai, olha lá. Eu vou falando, vai escrevendo. Amônia, beleza. Aí temos lá também ureia, não é isso? E o nosso amigo ácido úrico. E o Fabrício, que a gente se conhece, não, só todo mundo fala assim, né? A gente sabe que, logicamente, não está em ordem aleatória, não, cara. O Fabrício escolheu uma ordem decrescente, né, de 2 fatores: toxicidade, o quão tóxica a coisa é, a amônia é muito tóxica, a ureia é um pouco menos, ácido úrico bem menos tóxico. E outra parada que é bem mais importante, que é o seguinte, cara, tem também a ver com solubilidade em água. Amônia muito solúvel em água, ureia um pouco menos, ácido úrico bem menos. E isso conversa com esse ponto da aula. Como assim? Cara, se o animal é terrestre, ele não pode liberar amônia, porque a amônia é solúvel em água, desperdiça muita água dessa forma. Sendo assim, é fundamental transformar a amônia em outros produtos menos tóxicos e, mais que isso, menos solúveis em água. O caso da ureia e do ácido úrico. O nosso corpo prefere gastar energia do que perder água. Perfeito. Ok? Trade-off, investimento. Então, o nosso fígado consegue gastar bastante ATP, porém o objetivo é melhorar, manter condições ideais do corpo. Beleza? Bom. E o nome amoniotélico, o que isso significa pra gente? Usa teu talento. Amoniotélico são animais que eliminam amônia. Principalmente amônia. Ok? Principalmente, desculpa. Lembrando que dentro dos principais grupos, os que eliminam amônia são os peixes. Qualquer peixe? 2 tipos, né? Tem 2 possibilidades, né? Peixe ósseo e cartilaginoso. Mas o que libera amônia é o peixe ósseo. Então toma cuidado com isso. Não dá ok? Não. E dentro do grupo dos anfíbios, a gente também tem que dividir? Quando o anfíbio for aquático, tipo girino, amoniotélico. Beleza? Agora, os animais ureotélicos. Que libera ureia. Os animais que eliminam ureia. Eu posso pensar em peixe também? Até posso, se for o peixe cartilaginoso. Esse é o detalhe que eu preciso que você fixe e tome cuidado, porque é uma exceção. Assim como ele acabou de te mostrar que a pirâmide de biomassa no mar é aquela exceção, a pirâmide invertida, o peixe cartilaginoso entra num grupo de exceção que a UERJ também adora comentar. Perfeito. Mas aí tem todo um critério mais complexo que serve para o animal manter a sua concentração isotônica em relação ao meio. Um processo chamado de uremia fisiológica. Tá ótimo. Beleza? Então os peixes cartilaginosos representam uma exceção. Porque você gravar, peixe está na água, a água eles vão eliminar a amônia. O peixe cartilaginoso você vai errar. Lembrando que peixe cartilaginoso, tubarão e raia. Beleza? Segundo grupo que elimina a ureia, a gente tem que pensar nos anfíbios adultos, né? Pensa no sapinho. Beleza. Abandonou o ambiente terrestre, abandonou o ambiente aquático e invadiu o ambiente terrestre. E também nós. Tem que pensar na maior parte dos mamíferos. Beleza. E os outros vão eliminar ácido úrico, então são animais uricotélicos. Em prova, répteis e aves. Belezinha? Ok? Vamos voltar para a questão? Se liga aí, ó. Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem.
A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais. Se a gente pensar em descendência humana, gente, os animais amoniotélicos, eles vão eliminar amônia e são peixes, ósseos e os anfíbios. Se a gente pensar na letra B, os animais celomados, galera, foca aqui, ó. Celoma é sempre uma situação complicada para a maioria. Aí o livro define, é uma cavidade durante o desenvolvimento embrionário que pode se manter ou não durante a vida do ser vivo. O celoma, ele apareceu muito antes Dos vertebrados. de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá meio viajando. Celoma tem anelídeo, Minhoquinha. ok? Então é uma coisa muito anterior. Então estou eliminando a letra B. Se liga aí, ó. Letra C, animais aquáticos. Galera, os animais aquáticos, eles vão apresentar alguma coisa de saco vitelínico? Muito pouco, né? A ideia é que seja quase que nada, porque anexo embrionário desenvolvido acontece onde? Em animal que está no ambiente mais restrito, não é isso? E aí a gente sempre direciona para o ovo com casca. Exato. E se a gente pensar nessa última palavra, que foi aquela que a gente se preocupou agora há pouco, os animais ovíparos. Animais que fazem fecundação interna e o desenvolvimento do embrião é dentro de um ovo com casca e o ovo fica do lado de fora da fêmea. Ok? Isso é importante. Lembrando que nós, seres humanos, nós somos animais vivíparos. Vivíparo quer dizer, rolou fecundação interna e o desenvolvimento é dentro do útero materno. Perfeito. Belezinha? Mas me veio à cabeça um detalhe importante. Não é considerado um anexo embrionário, mas eu queria me preocupar com a placenta. Um órgão importante. A placenta é uma estrutura formada tanto por células provenientes lá da blástula, um estágio do desenvolvimento embrionário, mas também por células do endométrio, revestimento interno uterino. Então, perceba que, por definição, um anexo embrionário vem só do desenvolvimento do embrião. Por isso que a placenta é algo muito especial, ok? Mas o que me importa hoje são suas funções. Placenta faz troca gasosa. Sim. O gás carbônico que o bebezinho produz passa para a mãe joga fora. Perfeito. Faz troca de nutrientes. Os nutrientes que a mãe se alimentam, que são absorvidos, passam para a criancinha pela placenta. É verdade. Os excretas que a criancinha produz passam para e a mãe joga fora pelo xixi. Verdade. Ok? E eu não posso esquecer que alguns anticorpos passam pela placenta e ela tem uma função importantíssima que a UERJ também ama, que é a função hormonal. Maravilha. Ela produz estrogênio e progesterona, fazendo com que o endométrio, fazendo com que o útero da mãe Se mantém permaneça espesso, permaneça funcionando perfeitamente durante toda a gestação. Belezinha? Lembrando só que o córion é uma membrana zona que está ao redor de alguns anexos embrionários e tem a ver com proteção. Agora, a partir dessa pergunta, desse comentário, né, do Fabrício, deduz aí, pessoal. Vendo a placenta aqui agora, você realmente acha que o nosso embrião, né, vai precisar de um saco vitelínico grandão? Ou então de alantoide grandão? Sim ou não? Se a placenta, o que eu imagino, atrofiados, pouco desenvolvidos. Para ter uma noção, eles até têm uma ajuda, na verdade, meio que secundária, que é ajudar você a criar o cordão umbilical. Então, assim, é importante, mas para outro motivo. Foi ou não foi, gente? Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá? Próxima, vamos lá, próxima. Caramba, ó, essa aqui é cara de UERJ, também cara também de Enem, hein? Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre indivíduos. Então, botar aqui a informação, ó. Sequências de DNA, tá? Presentes no material genético que variam entre indivíduos. Variam. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança.
Teste de DNA, né? Considere os esquemas a seguir de sequenciamentos do trecho de DNA separados por gel de eletroforese de uma família formada por um casal e 4 filhos. É engraçado, né? Porque assim, nas aulas que a gente tem de biotech, por exemplo, a gente fala de eletroforese, né? Cheio de detalhes, tem eletricidade, tem o gel, tem a placa, mas sempre parece como tá aí na figura, cara. É uma imagem com bandas. Você vai fazer o quê, cara? Só comparar as bandas, eu vou dizer como. Então, assim, não se preocupe muito com a palavra eletroforese. Você vai ver que é ridículo o negócio. Quer ver? Acompanha. Temos o seguinte, ó. Uma família tem um casal, né? Uma família aí. 4 filhinhos. Tá? Agora, depois a gente volta para a figura, hein? Com base no sequenciamento, o filho biológico dessa mãe com pai diferente do que está na questão, então olha só, tem que ser filho da mãe. Aqui, ó. Mas não pode ser desse pai. Eu costumo brincar o seguinte, cara, nós somos fruto do carinho, do amor de nossos pais. Metade do que eu tenho vem do meu pai, metade vem da minha mãe. Ou seja, no meu DNA tem contribuição do pai e contribuição da mãe. Grosseiramente falando, o que faz a eletroforese? Separa pedaço de DNA. Agora, Fabrício, a parte maneira qual é? É que cada um aqui tem um grupo de pedaços distintos e único. É o famoso DNA fingerprint, impressão digital do DNA. De novo, todo mundo que você conhece possui um grupo de sequências de diferentes tamanhos. E esse grupo de pedaços é extremamente individual. Cada um tem o seu. Quer ver? Acompanha, por favor. Sem fazer muito esforço, tá? Você vai comparar esses padrões aqui. Ninguém vai ser igual. Todo mundo é diferente, mas qual o detalhe? Se um tal filho é filho do casal, tem que ter contribuição de pedaços do pai e da mãe. A questão que é um filho que é da mãe, mas não é do pai. Moral da história, que é uma situação em que a mãe contribua para a criança, mas o pai que está ali não contribua. Para poder fazer, eu vou só rabiscar um jeito mais fácil de enxergar e depois partir para a questão que é um pouco mais complexa. Acompanhe então, por favor. Vou botar aqui, ó. Finja, por favor, que aqui de verdão seja o gelzinho de eletroforese, beleza? Ó, aqui está o gelzão, tá? Bem simplificado, ó. Esse gel pode ser de agarose ou poliacrilamida, sem mistério, beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Tem que aplicar eletricidade. Aí é uma questão mais difícil de química ou física, poderia pedir isso, hein? Mas enfim, tem que ser na base positivo e no topo negativo, porque eu vou pingar DNA aqui, tá? Então, olha só, DNA da mãe, DNA do pai, DNA do filho, vai ficar melhor assim se chegar. E aqui do pai. Vou pingar o DNA picotado aqui, ó. Vou pingar o DNA cortado aqui em vários pedaços. Pinguei aqui, aqui e aqui também. E vou separar, via eletricidade, esse conteúdo. Lembrando que o DNA tem fosfato, que é negativo. Então aqui tem que ser positivo, né? Para poder atrair. O que vai acontecer aqui então, filhote? Os menores pedaços, os menores fragmentos correm mais rápido. Só tipo assim, ó. Aqui é uma região com pedaços bem pequenos. Aqui nem tanto, aqui nem tanto, e aqui bem grande. Então você quer dizer que quando você liga a máquina, começa uma corrida. Exatamente isso. E dependendo do tamanho dos fragmentos, uns vão ficar mais distantes, outros vão ficar mais próximos. Perfeito. E os fragmentos que têm o mesmo tamanho? Ficam em posições idênticas. Então é isso que a gente tem que comparar bem nessa imagem. Muito bom. Ok? Se liga aí. Muito bom. Aí eu vou inventar aqui uma situação, tá? Ó, aqui tá o moleque, aí aqui tá ele também de novo, e eu vou forçar a barra para ficar diferente mesmo, tá? Aí que já vou fazer sem perder tempo. E café, como falou muito bem o Fabrício, quem tem mesmo tamanho, mesma posição. Tipo assim, ó, esses pedaços aqui, forçando a barra, eu não sei fazer linha reta, né? Contribuição da mãe. O que tá aqui, Fabrício, a mãe mandou? Não. O que tá aqui, a mãe mandou? Também não. Então o que eu espero é que esse cara tenha mandado, sim ou não? Com certeza. Então vamos lá, então. Se ele for o pai, né? Sim, perfeito. Então digamos que seja, tá? Nessa posição aqui, eu vou botar uma bem pra cá e uma aqui no meio. Ah, café, então olha só, é verdade, ó. Temos aqui então contribuição aqui do papai e aqui também. Então esse moleque ele está
complementar, digamos assim, por pedaços da mãe, e do pai, ele é filho do casal. É isso que aparece em questões mais básicas. Só que essa da UERJ, ela quer um detalhezinho a mais. Ela quer o seguinte: tem que ser filho da mãe, a mãe complementa, Sim. mas não pode ser filho desse pai. Então o pai não pode bater certinho. Quer ver? Acompanha, por favor. Vamos ver se a 1 pode ser a nossa resposta, tá? Ó, A diferença de cor ajuda, né? isso, a UERJ foi boazinha nesse aspecto, né? Ó, a mamãe bateu aqui, por enquanto é filho da mãe. Mamãe bateu aqui, é filho dessa mãe, tá ótimo, mas tem um detalhe. Está completamente compatível com quem? Com o pai. Então esse filho 1 deve ser filho do pai, né? Exatamente, e a questão não quer. Perfeito. Então Olha tem... só. E cuidado que a letra A sempre vai te induzir ao erro, justamente para você marcar ela. Então, vamos achar que tá refazer facinho agora. e ferrou Exatamente, tudo. é. Agora vamos lá, o filho 2. Vamos ver em relação à mãe, que é mais fácil primeiro, ó. Temos aqui embaixo contribuição da mãe, se ou não? Bateu com ela, Beleza. perfeito. Contribuição da mãe. Perfeito. Quando foi? Agora vamos lá. Quando eu olho pro papai, ó, essa linha aqui tá um pouco mais para cima, ó. Não Beleza, bateu. esse não veio do pai. Essa partezinha, ó. Não Também bateu. não. Ou seja, esse moleque que tá aqui, ó, o moleca, é filho desse cara? Não. Café é dessa mãe? Foi ou não foi? Então a gente vai filho eliminando. da mãe e não é do pai. Acabou, sem mistério. Ok? Acompanha, vamos lá. Já marquei essa aqui, tá? Letra B, número 2. Letra B número 2. Eu só vou te mostrar um que aqui que é interessante. Quer ver? Olha só. Esse aqui é legal, ó. Esse aqui nem da mãe é, ó. Olha lá, não bateu com a mãe, ó. Não bateu com a mãe. Né? Então esse aqui nem é filho do casal, por exemplo. Foi ou não foi? Beleza? Lembrando que ele está comentando essas coisas relacionadas a testes de DNA. Porém, é importante, se você tem em mente, que a parte reprodutiva é o que explica essa interação. Porque se a gente tem, se liga, se a gente tem célulazinhas, que são células 2N, quando a gente faz uma meiose, a gente vai produzir um gameta masculino com uma carga genética N igual a 23 cromossomos. Se a gente pensar no gameta feminino, o ovócito secundário, o óvulo, depende do contexto, eu vou ter também um gameta N igual a 23. Então perceba que o material genético vai estar contido dentro desses gametas. E após o processo de fecundação, será formada a primeira célula de um ser vivo, que é a célula ovo ou zigoto, que vai ter uma ploidia de 2N e o número de cromossomos igual a 46. Então, sempre que se falar em material genético, a gente tem que pensar no material genético que está sendo extraído do núcleo da célula. Só que a UERJ também ama comentar algumas coisas sobre o tal DNA mitocondrial. Lembre que DNA mitocondrial é de origem materna. Ok? Com isso, você já resolve 99,9% dessas questões. Basta você ter atenção ao enunciado. Belezinha? Vamos lá? Questão número 4. Acompanha aí, vamos lá. Uma questão que costuma ter o maior índice de erro porque envolve divisão celular. Se liga aí. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2N igual a 6. Lembrando, queridos, ser 2N significa 2 grupos cromossômicos, beleza. Mas eu acabei de te mostrar que ter 2 grupos cromossômicos quer dizer que um grupo, lá no momento da fecundação, um grupo cromossômico veio do espermatozoide e um grupo cromossômico veio do óvulo. Pelo menos a fecundação explica isso. Perfeito. Só que no exemplo anterior eu te falei 2N igual a 46. Só que as questões não vão abordar isso com um desenho. Imagina se eu tenho que colocar 46 cromossomos num desenho. Cara, isso acontece demais. A galera acaba decorando porque é a nossa espécie e acha que todo mundo no mundo é 2 igual a 46. Não, a tua espécie é assim. Se for cachorro, é outro valor, que eu não tenho que saber de cabeça. Se for cavalo, já é outro valor. Se for sei lá, um pé de café, já mudou. Então, assim, fica atento a isso. Então, qual é o detalhe? Eu tenho que levar da minha casa a nossa ploidia.
2N igual a quanto? 46. Agora, outras espécies vão dar pra gente. E como falou o Fabrício, se vai ter figura, não vai ter figura nossa, cara. É muito cromossomo para desenhar. Então a galera vai simplificar, vai inventar uma espécie. E o que é comum, os livros colocam 2N igual a 4. Também confunde isso. E aí, quando uma questão coloca 2N igual a 6, para algumas pessoas isso vai complicar. É verdade. Porque mitose e meiose não é uma coisa simples. Mas a gente tem que ter o talento, a habilidade de conseguir comparar as principais fasezinhas da divisão celular. Não muda muito não, hein? Lembrando que no segundo grau a gente estuda prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Sendo que essas duas do meio são importantíssimas. São as mágicas, são as figuras que mais aparecem. Ok? Essa segunda, a prófase, metáfase. Metáfase para mim é a top, é a mais importante de todas. Com certeza. Porque se eu sei analisar a metáfase, eu sei o que vai acontecer na fase seguinte, na anáfase. Porque na anáfase eu vou ter separação de alguma coisa. Perfeito. Se eu vou separar alguma coisa, geralmente é onde ocorrem os erros. Tudo bem? Você Muito pode bom. perceber nessa imagem, eu queria que você tomasse bastante cuidado com ela, que nós temos aqui no meio cromossomos. Café, como é que eu consigo contar o número de cromossomos que a imagem mostra pra gente? Simples, é só olhar essa coisa que está meio que mostrando aí, rabiscando, que nem sempre fica no centro, né? Mas o nome ela se refere a centro, é o centrômero, né? Então o que você vai fazer? Dica importante, conta o número de centrômeros, esse número é o número de cromossomos. Nesse caso aí não tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cromossomos. Agora cuidado, né? Você poderia, por exemplo, comparar uma figura dessa, como é que eu vou inventar aqui agora, ó. Tipo essa que está na sua figura, só que um pouco mais simplificada. E aí tá meio que assim, ó. Isso aqui também é um centrômero, então isso aqui também é um quê, Fabrício? Um cromossomo, sim ou não? Agora qual o detalhe? Se você pegar esse que está aqui e botar numa balancinha, e botar isso aqui numa balancinha também, o que eu vou perceber? Muda a massa de DNA. Então assim, o que eu gosto de fazer é o seguinte, quando abordar a palavra cromossomo, eu penso, eu quero que cromossomo nessa questão? Duplicado ou simples? Cara, isso faz muita diferença. Se você voltar para a sua figura, o que vai acontecer? Presta atenção. O que está aqui são cromossomos duplicados, com duas o quê? Cromátides irmãs, que são iguais entre si, salvo quando tem, né, lá uma troca de material. Aqui não, cara, aqui você encontra um cromossomo simples. É importante você não falar que isso é uma cromátide, não é? Mas aí já entra num conceito bem mais específico. Com certeza. Então eu tenho um cromossomo simples e um cromossomo com duas cromátides, que é o cromossomo duplicado. São duas cromátides irmãs, são irmãs gêmeas. Iguais. Ok? Lembrando que a duplicação do material genético não acontece na divisão celular. A duplicação do material genético acontece no período de preparação da célula para se dividir, que a gente chama de intérfase. Maravilha. E a principal fase da intérfase é a fase S, É a mais cobrada, com certeza. que é a fase de síntese, síntese do DNA. Ou seja, replicação. Ok? E aí volta para a imagem, perceba aqui. Você consegue analisar bem no desenho que nas extremidades, na verdade nos polos opostos, deve ter alguma coisa organizando esses fiozinhos? Sim. Para quem não lembra, essas duas bolinhas em azul que eu acabei de colocar aqui, em polos opostos, nós vamos chamar essas estruturas de centríolos. Café, você pode lembrar para mim duas funções dos centríolos? Gente, quando aparece em prova, aparece basicamente assim, ó. Basicamente isso. Centríolo é usado para organizar microtúbulo do fuso acromático. Divisão celular, são os fiozinhos aqui. Maravilha. E também aparecem demais em provas, formando aquelas coisas que mexem, que movimentam, cílios e flagelos. Aparece demais com essas duas funções, ponto. Lembrando que flagelo, espermatozoide, movimentação. Deslocamento, por exemplo. Tudo bem? E cílios também estão relacionados à movimentação, só que nem sempre da célula, e sim movimentação de algumas partículas.
movimentação de muco do nosso sistema respiratório. Mas volta para a imagem, divisão celular. Perceba que esses centríolos, eles organizaram os fusos acromáticos, que são esses fiozinhos, e nós temos 6 cromossomos. Você concorda comigo que, pelo desenho, parece que esses 3 cromossomos da direita estão sendo puxados para a direita? Dá uma noçãozinha assim. E os 3 cromossomos da esquerda estão sendo puxados para a esquerda? Embora não seja fundamental para a questão, me parece também que está puxando sim. Poderia estar parado, mas me parece que estão puxando. Se tivesse parado, toma cuidado, porque os cromossomos eles estariam organizados assim, ó. Nós teríamos os 2 de cima, os 2 do meio e os 2 de baixo. E os centríolos, mais uma vez, organizados em polos opostos. Então, perceba que essa fase da divisão celular, a fase que eu acabei de representar aqui, é uma fase em que os 6 cromossomos estão organizados 2 a 2. Então, a gente pode dizer que aqui está acontecendo o famoso pareamento dos cromossomos homólogos. Se eu tenho pareamento dos cromossomos homólogos... Só pode ser uma divisão. Porque essa divisão e essa fase da divisão... Só pode ser ela. Seria a metáfase 1. Não tem mistério, não tem nem o que pensar. Quando se fala em metáfase 1, a gente está pensando em meiose 1, ok? Sim, com certeza. É só lembrar disso. Eu olho no desenho, para mim é o mais fácil de todas, eu observo que os cromossomos vão estar sempre 2 a 2 no meio da célula. Rabisca rapidinho como é que seria um alinhamento, então, se fosse metáfase da mitose, Se eu tivesse, agora não tem nada a ver com a questão, mas se eu tivesse esses 6 cromossomos em metáfase da mitose, eu colocaria todos esses 6 organizadinhos formando uma linha. Perfeito. Ou seja, os 6 cromossomos com os seus respectivos centrômeros e os fusos acromáticos deles que alinharam eles que fizeram essa organização, e os centríolos, perdão, na pressa a gente mistura, e aí a gente ia observar o desenho assim. Essa fase seria a metáfase da mitose. Então a gente não classifica número. Porque você tem uma metáfase mesmo, né? Ok? Metáfase da mitose. Mas voltando para o nosso enunciado, nós temos esse esquema que representa a fase seguinte do que eu acabei de colocar aqui. Perfeito. Se nós temos à esquerda a metáfase 1, quer dizer que à direita nós temos a famosa anáfase 1. Aí ficou fácil, né? Se no primeiro está homólogo pareado, aí está separando os homólogos. Então, olha o que ele acabou de falar para vocês. Se nós temos primeiro a organização em pares, depois, quando a gente separa, a gente vai estar fazendo a separação dos cromossomos homólogos. 3 vão para um lado e 3 vão para o outro. E adivinha, quando acabar essa divisão 1, né, da meiose 1, para a esquerda, uma célula, para a direita, outra. Ou seja, começou com quanto? Com 6. 3, 3. Na metade? Já fica N. Sim ou não? Se eu comecei com 6, joguei 3 para um lado, 3 para o outro, a ploidia vai cair a metade. Cara de meiose isso, né? Ok? Por isso que a meiose tem 2 fases. Duas grandes fases. 2 grupos. Meiose 1 e meiose 2. Perfeito. A meiose 1 faz a separação dos homólogos. A meiose 2 faz a separação das cromátides irmãs. Belezinha? Lembrando sempre que a questão não aborda isso, mas na prófase 1 tem uma característica, uma coisa muito importante que promove, que tem a ver com variabilidade genética. As questões adoram cobrar isso. E essa troca de pedaços de cromátides, de cromossomos homólogos, se falar rápido parece ser muito difícil. Troca de pedaços. A gente chama de crossing over. Famoso. Ok? Tem a ver com variabilidade genética. Belezinha? Mas vamos para a questão.
Se liga. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Lembrando que é animal, não é isso? Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão 2n igual a 6. Obrigado. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Letra A. Reposição de células mortas. Só pensar na gente, né? Se a gente pensa no nosso corpo em células mortas, pô, a gente tem que lembrar que, para mim, o exemplo mais clássico é o que acontece na nossa epiderme. A gente tem uma camada mais externa que é formada por células mortas. E elas vão se desprendendo, a gente vai perdendo elas com muita facilidade. Imagina, se eu estou perdendo células e não consigo repor. Então, qualquer tecido, para se manter bom, né, por muito tempo, se eu perco células, eu tenho que ter na camada mais interna algum processo de multiplicação. Perfeito. Mas a minha pergunta é, essa multiplicação deve ser feita por mitose ou por meiose? Pô, vou querer botar células idênticas, parecidas, não é isso? A divisão que faz isso é que mantém a haploidia, que é a mitose. Então, pensa que num animal, quando se fala em meiose, você só vai pensar em produção de gametas. Qualquer outra divisão vai ser mitose. Maravilha. Tendo a ver com crescimento, aumento no número de células e renovação. Perfeito. Que é justamente o que a letra A está comentando, só que o enunciado mostrou um desenho de uma meiose. Volta para a questão. Eliminei a letra A porque essa reposição é feita por mitose. Letra B. Multiplicação celular assexuada. Tipo uma esponja, por exemplo. Isso quer dizer que para um ser vivo se reproduzir assexuadamente, ele não vai fazer meiose. Ele não vai produzir gametas. Tipo um brotamento, Posso por pensar, exemplo. veio isso na minha cabeça agora, eu posso pensar um brotamento, um animalzinho que está formando um broto, só que esse broto é formado também por mitose. Mitose, uma célula dá origem a duas idênticas. Belezinha? Letra C. Produção de células totipotentes. Classifica para mim rapidinho, da forma bem simples, célula-tronco. Célula-tronco aí, ó, nesse caso, se for totipotente, né, que você encontra no estágio bem inicial do embrião, esse tote quer dizer todo. Tem todo o potencial para virar qualquer célula. Né? Agora, se fosse, por exemplo, né, pluripotente, pode virar algumas células, não é isso? Isso se encontra, por exemplo, em células que já são adultas, por exemplo. Né? O fato é, pensou em embrião, pensou em crescimento, em desenvolvimento. Deve ser que divisão celular, cara? Mitose ou meiose? Também mitose. Para crescer e desenvolver? O ser vivo está crescendo. E, espero que seja a letra D, formação de células reprodutoras. Quando a questão mostrou para a gente algo relacionado a reprodutoras, veio à minha cabeça a palavra gametas. E a única forma de nós produzirmos gametas é através da meiose. Agora, cuidado, né? O gameta nessa questão aí vai ser n igual a quanto? Cuidado, hein? Igual a 3, né? Se 2n é igual a 6, os gametas que são haploides, eles vão ter que ter metade. Gameta normal não pode ter par de homólogo. Perfeito. Gameta só pode ter um cromossomo de cada tipo. Perfeito. Ele comentou aqui que se fosse na nossa espécie, como eu mostrei na questão anterior, os nossos gametas seriam n igual a 23. E as nossas células diploide, 2n igual a 46. Belezinha? Vamos lá? Vamos acabar aí? Vamos lá, tranquilão, tá indo bem. Bom, um textão, hein? Textão de aqui para você, ó. Informações, questões. Se preocupe com a interpretação. Isso aí. Novas tecnologias de embalagens visam a aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Tá aí, tudo bem. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, esse troço aqui, né? Sim. MAP. E embalagem de atmosfera modificada em equilíbrio, EMAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, e criptônio, quanto composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações
na sua superfície, conforme mostra abaixo. Perfuraçõezinhas. Tá. No interior das embalagens e hortaliças deve haver concentrações de CO2 elevadas e valores de CO2 reduzido, mas não próximo do zero, a fim de evitar a neutralização desses produtos. Para essa finalidade, embalagens EMAP, que está aqui na figura já no slide, no gráfico, são mais adequadas que as MAP. Então, em tese, que é melhor. Uma vez que a microperfuração possibilita a troca de gases, impedindo o acúmulo de CO2, liberado pelos vegetais, e permitindo a entrada de O2. Ah, então olha só. Segundo a questão, como falou o Fabrício, segundo a questão, não tinha que saber de embalagem para a prova não, tá? Não esqueça, cara, na UERJ também é comum questão que você só vai ler e interpretar. Não é só o Enem não, hein, cara? Então fica atento, hein? Ah, eu odeio essa matéria. Cara, às vezes você nem precisa saber de nada, é só interpretar. Acompanha. Então olha só, permite entrar O2. Os gráficos a seguir representam as variações de concentrações de CO2 e O2 em embalagem EMAP, EMAP. Repara que na EMAP, quase que constante, né, Fabrício? CO2 também quem? Gás oxigênio. Já na outra, a tendência é acumular pra caramba de CO2 e, cara, zerar praticamente O2. Lembrando que o enunciado, ele falou alguma coisa pra gente a respeito do gás oxigênio. Se nós temos os valores de O2 reduzidos, isso influencia no processo de decomposição. Ok? Então, mais uma vez, leitura do enunciado com calma, não tenha pressa, porque senão vai prejudicar. Deve haver concentrações de CO2 elevadas e O2 reduzidos, mas não próximo a zero. Ou seja, não próximo a zero, né? Beleza? Então aqui me parece interessante, né? Mas vamos lá. Com base na análise dos gráficos, uma vantagem do uso da embalagem EMAP em relação à MAP, então ele quer uma vantagem dessa aqui, beleza? Tá. Em relação à conservação de hortaliça vai ser o seguinte, vamos lá. Impedir trocas de gases. Cara, até onde eu percebi, volta aqui, ó, tem trocas. Porque mantém quase constante CO2 e O2. Se eu tenho produção de gás carbônico dentro do pacote, esse gás carbônico não está acumulando muito, ou porque ele está indo se embora. acumula ou ele sai. Ou ele se acumula, Perfeito. ou ele pode ir, né, e ficar no quase constante. Aí, e o O2 é a mesma coisa. Perfeito. Ou ele acabaria, ou então ele pode voltar a entrar um pouquinho. Então não quero essa vantagem não. Reduzir a oxidação dos alimentos da embalagem. Cara, tudo bem, mas a ideia, que a questão falou o seguinte, tem que ter O2. E O2 é agente oxidante. Então assim, não é muito essa não. Agora quer ver? De novo, eu quero essa aqui, hein? A EMAP. E a EMAP, ó, tem O2. Evitar proliferação de micro-organismos anaeróbios. Opa, calma aí. An é negação. Aeróbio quer dizer o quê? A atividade que usa que gás, pessoal? Usa oxigênio, cara. Então qual é o detalhe? O meu medo qual é? Zerar praticamente o O2, e zerando o O2 é um ambiente ideal para quem utiliza metabolismo anaeróbio. E não esqueça, muitas bactérias são assim. E aí qual o detalhe? Propicia proliferação, e é comum você ver na ecologia que muitas bactérias são o quê? Agentes o quê? Decompositores. E isso iria simplesmente apodrecer aquele alimento. Então, com essa situação, com um pouco de O2 que seja, já atrapalha essa proliferação indesejada. Acompanhe então, por favor. Temos aqui, então, melhor opção, com certeza, a letra C. Só para ter uma noção, né? Permitir a alteração acentuada na atmosfera. Se você olhar, não alterou tanto não, cara. Aqui é muito mais acentuado. Correto? Lembrando que os gases sempre passam por difusão. Seja no ambiente ou então, no que geralmente as questões abordam, numa célula e o meio onde a célula está. Se eu produzo gás oxigênio em qualquer ambiente, ele se difunde, porque ele sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Numa célula não é diferente. Só que geralmente uma célula gasta gás oxigênio. Aí toda hora entra. Ok? Se o nível de O2 dentro da célula diminui, é provável que o O2 entre para tentar equilibrar.
Isso é basicamente o que o teu sistema circulatório faz, levando gás e oxigênio para as células. Só que geralmente esse equilíbrio nunca é alcançado, porque o gás e oxigênio sempre fica sendo consumido pelo teu metabolismo aeróbio. E o gás carbônico, o oposto. Toda hora você produz e taca no sangue. Lembra que a respiração celular aeróbia, ela gasta gás e oxigênio e produz gás carbônico. Então você produz gás carbônico dentro das tuas células. E à medida que você vai produzindo, esse gás carbônico vai saindo da célula, vai indo para o sangue, e o sangue leva esse gás carbônico para o teu sistema respiratório, para você, grosseiramente, jogar o gás carbônico para fora, para você expirar. Belezinha? Maravilha, hein? Muito bom, galera. Foi bom rever vocês. Ó, tá com dúvida, grita, chama a gente, siga a gente tá carente. E aí, ó, arrebenta nessa prova. Então, muito bem preparado que eu sei. Valeu, galera. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau. Sucesso. Valeu.